Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso 7º dia da novena das rosas, novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar com muita fé, com muito amor, na escola de santidade de Santa Teresinha, a pequena via da Santinha das Rosas, rezando, fazendo nossas preces, nossos pedidos, com bastante fé, com bastante amor, bastante confiança na misericórdia de Deus e também em Santa Teresinha das Rosas. Iniciamos então no livro, A Via da Infância Espiritual na Escola de Santa Teresinha. Esse livro, se tiver, está lá na página 13. São aí as primeiras orações antes das reflexões que faremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha do Menino Jesus, da promessa que fizestes, de passar o vosso céu a fazer o bem sobre a terra, e das graças inumeráveis que obtivestes aos que recorreram à vossa intercessão. Cheio de confiança em vossos méritos, venho pedir-vos a graça. Coloque aos pés de Santa Teresinha a graça que você precisa. Ó, não rejeiteis a minha petição, mas se quereis que eu vos chame a alegria do Sagrado Coração, despachai as minhas súplicas, e pelo amor que tinhais à Divina Eucaristia e à Virgem Maria, alistai-me na legião das almas pequeninas, inteiramente abandonadas às mãos de Deus, e envolvendo minha vida em vossos celestes perfumes, derramai sobre mim e todos os que me são caros, uma de vossas chuvas de rosas, assim seja. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, alegria do Sagrado Coração, rogai por nós. Então agora vamos continuar com as nossas reflexões, estudando a via, justamente a pequena via de santidade de Santa Teresinha, aqui no 7º dia. A humildade e simplicidade na via da infância espiritual. A humildade é uma virtude essencial na via da infância espiritual. Ser pequeno, ser como uma criancinha, é ser humilde e considerar que a criatura nada pode por si. A verdadeira humildade, diz o Padre Martim, não consiste tão somente em ver a própria abjeção, mas em vê-la e amá-la. Esta é a humildade de coração, a única e verdadeira. Vamos considerar, então, a humildade da via da infância espiritual e os exemplos de humildade de Santa Teresinha e depois a simplicidade na via da infância. Primeiro, a humildade na via da infância espiritual e os exemplos de humildade de Santa Teresinha. Na via da infância espiritual, a humildade é das virtudes a mais necessária, pois como pode uma alma que se faz criancinha, por amor de Deus, se deixar levar pelo orgulho? Quereis entrar na pequena via? Sede humildes, procurai conhecer-vos tal qual sois. Em vós há o bem e o mal, todo bem vem de Deus. Sede fiéis em agradecer-lhe. Todo mal é vosso, aproveitai-vos disso para vos desprezar. Vejamos nossas misérias. Se nos acharmos pobres e miseráveis, regozijemo-nos com isso. Santa Teresinha dizia: eu não me aflijo ao ver a própria fraqueza. Ao contrário, nela eu me glorio e espero cada dia ir descobrindo em mim novas imperfeições. Confesso que as luzes sobre o meu nada me fazem mais bem que as luzes sobre a fé. Tudo quanto lhe servia de conhecimento da própria fraqueza era precioso à nossa santinha. Ela escreveu:
O Todo-Poderoso operou em mim grandes coisas, mas a maior é a de ter mostrado a mim minha fraqueza e minha impotência para todo o bem. Eis aí, incontestavelmente, diz o Padre Martim, um dos mais certos sinais de humildade. A alma verdadeiramente humilde não fica surpreendida com as próprias quedas. O que a surpreende e admira não são as quedas, não é o cair, mas sim o não cair mais vezes e o não ter quedas ainda mais pesadas. Por acaso uma criancinha se admira ao se ver caída em terra? Não pode ela ter-se em pé. Não, ela logo se levanta. Como será possível então não dar passos em falso? Ordinariamente as criancinhas caem, mas esta queda não tem em geral consequências funestas, porque não caem de muito alto. O mesmo acontece com as almazinhas da pequenina Via. Não se ferem elas gravemente e suas feridas se curam com facilidade. E ademais, longe de se enfraquecerem, tornam-se mais fortes, porque a experiência as fortifica. Tornam-se mais humildes. É minha fraqueza, dizia Teresinha, que me faz toda a minha força. Esta é a linguagem das almas que compreendem e sentem a humildade de coração, a única verdadeira. Santa Teresinha tinha uma santa avidez de ser ignorada e tida por nada. No dia da emissão dos seus votos, levou sobre o coração este bilhete: Ó Jesus, fazei que ninguém se ocupe de mim, que eu seja calcada aos pés, esquecida como um grãozinho de areia. A uma de suas irmãs escreveu: Não quero mais nada, senão o esquecimento. Não aspiro aos desprezos, às injúrias. Tudo isso seria demasiadamente glorioso para o grão de areia. Pois se alguém desprezasse um grão de areia, seria sinal que o via e pensava nele. Quero ser olvidada, e não somente das criaturas, mas também de mim mesma, a fim de não ter outro anelo, senão o de amar ao bom Deus. Que felicidade a vossa viver tão oculta que ninguém pense em vós, ser desconhecida mesmo das pessoas que convosco vivem. Já muito antes de entrar para o Carmelo, Jesus lhe fizera compreender que a verdadeira glória é a que permanecerá para sempre e que para atingi-la não são necessários feitos brilhantes, senão ocultar-se aos olhos dos outros e a si mesma. Escreveu certo dia a uma de suas irmãs: Ó céu, quanto suspiro por ele para ver a face de Jesus e contemplar a sua maravilhosa beleza. Mas enquanto espero, desejo sofrer muito e ser desprezada nesta terra. Eis os conselhos que ela dá às suas noviças sobre humildade. Quando cometemos qualquer falta, não devemos atribuí-la a alguma causa física, como a enfermidade ou ao tempo, mas sim à nossa imperfeição, sem contudo nos desanimarmos. Não são as ocasiões que fazem um homem fraco, apenas mostram o que ele é. A única coisa que não é sujeita à inveja é o último lugar. Portanto, só neste último lugar não há vaidade e aflição do espírito. Todavia, nem sempre está na mão do homem o seu caminho, e algumas vezes surpreendemos-nos a desejar o que brilha. Então, coloquemo-nos humildemente na classe dos imperfeitos. Consideremo-nos almas ainda tão pequeninas que Deus deve sustentar a cada passo. Desde o momento em que Deus nos vê convictos do nosso nada, desde que lhe dizemos: os meus pés trepidam, a vossa misericórdia afirmou-os, ele nos estende as suas mãos. Porém, basta tentarmos fazer algo de grandioso, embora sob pretexto de zelo, para deixar-nos entregues a nós mesmos. Basta, pois, humilhar-nos, suportar com doçura as próprias imperfeições. Eis a verdadeira santidade para nós. No leito de morte, pôde a nossa santinha dizer: sim, eu compreendi a humildade de coração. Segundo, a simplicidade na via da infância. A simplicidade é o traço característico da infância. A criancinha não conhece a duplicidade, a malícia, o disfarce, o dolo. É sempre franca, sincera, nada tem de complicado no seu modo de agir. Transportando para o domínio da vida espiritual os traços característicos da infância, a alma, na via da infância espiritual, deve ser bem simples na prática da virtude.
Vejamos a simplicidade da vida e virtudes de Santa Teresinha e o espírito de simplicidade na via da infância espiritual. Tudo é simples, tudo é muito comum na vida e virtudes de nossa santinha. A sua vida exterior e interior tem um encanto e uma beleza originais, justamente pela grande singeleza de que se revestiram. Quando menina, Teresinha ignorava as qualidades excepcionais de sua inteligência e não conhecia a sedução e o encanto do mundo, que se extasiava ante a beleza de seu rosto. Entra para o Carmelo, se torna uma religiosa que em nada se distingue das outras, procurando sempre ocultar-se e sofrendo toda sorte de humilhações e o rigor da regra de Santa Teresa. Enfim, diz o autor do Espírito de Santa Teresinha, como São João da Cruz, do qual diziam muitos os seus contemporâneos, é um religioso menos que ordinário. Teresinha viveu tão oculta e tão sem importância no mosteiro que certas irmãs, vendo-a enferma, perguntam que coisa se poderá escrever sobre ela depois de sua morte. Que admirável simplicidade! E o que mais admira é pensar como soube ela ocultar as suas mais heróicas virtudes para não fugir da pequenina via. É preciso, diz ela, que as almazinhas pequeninas nada tenham a invejar-me. A vida interior de Teresinha é também muito simples. Nada de visões e coisas grandiosas. Declara que não possui o dom de ler nas almas. Alguns dias antes de sua morte, Madre Inês de Jesus a interrogou. Tendes alguma intuição que vos dê a conhecer o dia em que deixareis a terra? E ela respondeu, ó minha Madre, não. Ficai bem certa que não tenho intuições. Conheço apenas o que conheceis. Nada adivinho, senão o que vejo e sinto como vós. Nesse estado de simplicidade, as virtudes de nossa santinha são todas ocultas. Longe de assemelhar-me às grandes almas que desde a infância praticam toda sorte de macerações, declara ela em sua humildade, fazia consistir unicamente as minhas em quebrantar a minha vontade, reprimir uma palavra de réplica, prestar pequenos serviços ao próximo, sem ostentação e mil outras coisas desse gênero. Essas pequeninas virtudes, esses nadas, como dizia ela, lhe custaram muitos esforços e sofrimentos, e por eles elevou-se ao cume da montanha do amor. O espírito de simplicidade é um traço característico das virtudes na via da infância espiritual. O Padre Martim escreve, é próprio da simplicidade ir direto ao seu fim. Na vida espiritual, o fim é Deus. Ir direto a Deus é tê-lo por fim direto em todas as ações. É não se embaraçar com nenhum outro cuidado. Por isso é mistério esquecer das criaturas e não procurar agradá-las, esquecer-se a si mesmo e em nada procurar a própria satisfação ou as vantagens pessoais. Porque por pouco que alguém se afaste para si ou para as criaturas, desvia-se da linha reta, cessa de tender diretamente a Deus, sai da simplicidade. Teresinha só teve uma preocupação constante em toda a sua vida, dar prazer a Deus, e com isso simplificou a sua espiritualidade de uma maneira admirável. Com efeito, basta a uma alma viver sempre com reta intenção de tudo fazer à vontade de Deus, agradar a nosso Senhor, para que fuja de complicados métodos de ascese e progrida na virtude a passos já agigantados. Dar prazer a Deus é o fim, é o objetivo da alma na via da infância. O meio pelo qual chegará ela à perfeição é o amor, e nada mais além disso. Assim diz ainda o Padre Martim, simplicidade no fim, Deus só, simplicidade nos meios, o amor. E esse amor livre de tudo que poderia complicá-lo e reduzido à sua forma mais simples, o amor da criança por seu pai. Eis aí o que constitui o espírito de simplicidade na via da infância espiritual e a torna acessível a todos. As pequeninas virtudes, em pequeninos atos de sacrifício nas diversas circunstâncias, parecem a muitos coisa de somenos importância na vida espiritual. Entretanto, devemos estar bem certos disso. A fidelidade no serviço de Deus e as graças mais preciosas nos vêm, as mais das vezes, da generosidade com que lutamos em todas as ocasiões que se nos deparam de oferecer a nosso Senhor pequenos sacrifícios.
É o amor e a reta intenção de em tudo dar prazer a Deus, que simplificam a vida espiritual na via da infância e dão valor aos mais pequeninos e insignificantes atos de virtude. Oração. Santa Teresinha, ensinai-me a ser como aconselha nosso Senhor, simples como a pomba e prudente como a serpente. Simples, desejo ser como vós em todos os atos da minha vida, destruindo com a graça de Deus tanta malícia, tantos disfarces e vaidades que alimentam meu pobre coração. Prudente, eu quero imitar-vos na vossa admirável vigilância e atenção contra as ciladas do inferno e pôr em ordem a minha pobre vida espiritual. Exemplo. Há um sacerdote que tentava, numa ocasião, persuadir ao Santo Padre Pio X de que não havia nada de extraordinário na vida de Sor Teresa do Menino Jesus, deu o Papa a seguinte resposta: o que há de mais extraordinário nessa alma é precisamente a sua extrema simplicidade. Consulte lá a sua teologia. A providência fez com que fosse rápida a ascensão de Teresinha aos altares, a fim de que o tempo não deformasse o caráter de simplicidade da sua vida com as lendas. Ainda mais, permitiu Deus que as 3 irmãs que com ela viveram no mosteiro atestassem e depusessem em todo o longo processo. Em sua obra, Sainte Thérèse de Lisieux, um Renaissance Spirituelle, o padre Petitot cita um trecho de 2 deposições feitas pela Madre Inês de Jesus, Paulina, e Sor Genoveva da Sagrada Face, esta última protestando contra os exageros de alguns artigos do processo do ordinário. Ei-las resumidamente. Sor Teresa do Menino Jesus, depõe a Madre Inês, não se assemelha, quanto aos dons sobrenaturais, ou pelo menos em sua manifestação, a maioria dos santos canonizados pela Igreja. Exceto a visão da Santa Virgem, a chama de amor e o êxtase da morte, eu nada vejo em toda a sua vida que saia do ordinário. Sor Genoveva disse: devo dizer a verdade, os números 239, 241, 244 dos artigos do processo do ordinário parecem-me muito exagerados e apresentam como frequentes fenômenos que foram muito raros em sua vida. Quanto a mim, prefiro que ela não seja beatificada, a não se apresentar o seu retrato exato como eu julgo em consciência. A frequência dos dons sobrenaturais extraordinários em sua vida é contrário àquilo que dizia ela ser dos desígnios de Deus sobre sua alma. Sua vida deveria ser simples para servir de modelo às almas pequeninas. Inclusive tem uma pequena história aqui, que se você conhece a foto de Santa Teresinha, você vê que as imagens clássicas de Santa Teresinha são muito diferentes da foto dela, né? Isso é porque as carmelitas, na época, queriam que a imagem dela se assemelhasse, a estátua, né, a escultura, se assemelhasse às imagens que normalmente as pessoas, né, faziam, né, dos outros santos e santas, né? Essa imagem aqui, olhando bem para ela, acho que é a que tem de mais parecido com a verdadeira Santa Teresinha, que a Madre Sofia pintou, é a que tem de mais parecido com Santa Teresinha, lembra mais o retrato, né? Mas os carmelitas no começo não queriam que fosse aquela santa assim, com alta, né? Com assim o rosto esguio, né? Então, aquele imponente, né? E no fim das contas, a gente olha para o rosto dela e se encanta, porque cada vez que você vê uma foto de Santa Teresinha, no rosto dela, você vê a simplicidade dela. Está ali, a pequena via transparecendo a humildade, a simplicidade, transparece no rosto dela. Rezemos então, meus irmãos e minhas irmãs, as orações finais do 7º dia. Pedido de graças a Santa Teresinha, Santa das Rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, doutora da Igreja, o caminho da santidade, que nasce da escuta da palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas,
muitas rosas do vosso jardim, reparti conosco as graças que recebeis de Deus Pai. Intercedei por nós junto a Ele, por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas necessidades. Coloque aos pés de Santa Teresinha as suas necessidades, seu pedido de graças. Velai, ó flor do Carmelo, por nossas famílias, que em nossos lares haja paz, compreensão e diálogo. Velai por nossa pátria, para que tenhamos governantes íntegros, afinados com os anseios do povo sofrido. Velai por nós, para que o espírito missionário impregne todas as nossas ações. Amém. Novena das Rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os 24 anos que passou na terra, e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma, ajudai-me a fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, terminamos então o 7º dia da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Amanhã, o 8º dia da novena. Eu espero vocês amanhã para o 8º dia da nossa novena. Estamos chegando já ao final. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã na novena de amanhã.